Oi! Hoje vou explicar um filme de ação, drama e comédia, chamado de Grande Irmão. Fique atento e cuide-se. Henry voltou a Hong Kong após servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos por anos. Procurando iniciar uma carreira como professor, ele vai para sua antiga escola, Taxi Secundário. O diretor observa que ele não tem experiência em ensino. Mas após receber uma carta de recomendação de um funcionário superior, ele recebe o emprego. Antes que Henry vá embora, o diretor o informa que a sala de aula que ele vai dar é a pior da escola deles. Na manhã de seu primeiro dia na escola, Henry entra na sala para ver se está em absoluto caos. Alguns alunos estão dormindo, outros cantando, alguns jogando videogame, enquanto um bom número deles está cozinhando lamen em um fogão portátil. Mesmo depois que o professor entra, eles o ignoram completamente e continuam o que estão fazendo. Henry tenta obter alguma atenção, mas eles fingem não ouvi-lo. Ele desiste de tentar ter a atenção deles e anda pela sala comentando as coisas que já estão fazendo. Os alunos que estão cozinhando são instruídos a comer menos lamen porque contém muito sódio. Henry então se aproxima de um cara chamado Zufa tocando ukulele e o ajuda com isso. De forma similar, ele adverte um garoto game contra a radiação que ele pode receber por ficar olhando para a tela o dia todo. Quando os alunos finalmente começam a ouvi-lo, ele se apresenta e escreve seu nome e número de telefone no quadro. Os alunos riem porque a caligrafia dele é feia. Então, um dos alunos liga para ele e pede que ele saia da aula, mas Henry ri. Os jovens o ignoram mais uma vez e continuam com as atividades que faziam antes de sua chegada. Tendo o suficiente, Henry usa um elástico e giz para acionar o extintor de incêndio. Na sala os alunos rapidamente se espalharam para não se molharem. Ele finalmente consegue toda a atenção deles e os dá as boas-vindas oficialmente à sua classe. Depois da aula, um grupo de 5 alunos de classificação mais baixa se reúne na sala de suprimentos esportivos para fumar. O líder do grupo, Jack, está apaixonado por uma aluna de classe A de outra classe. Os outros o encontram olhando para a foto dela e zombam dele. O grupo tem uma rivalidade com os garotos ricos e mimados do time de basquete da escola. Eles entram na sala de suprimentos e zombam de Jack como sempre porque ele é pobre. Mais tarde, o time de basquete está praticando enquanto Jack e o grupo os observa de perto. Jack deixa cair uma garrafa na quadra o que faz com que o líder da equipe caia. O grupo ri, mas é detido pela professora de inglês da escola, senhorita Lian. Para evitar a detenção, eles pregam uma peça nela e fogem quando ela está ocupada limpando a mesa. Em outro lugar, o diretor da escola está angustiado porque o Conselho de Educação planeja deduzir 20% do seu financiamento anual. O pessoal da diretoria vem fazer um tour pela escola para fiscalizar onde os fundos estão sendo usados. Ao mesmo tempo, Henry entra na sala de aula onde os alunos colocaram um balde d'água para pregar uma peça nele. Mas seus reflexos funcionam mais rápido do que o balde caindo e ele consegue afastá-lo. Os alunos que estavam esperando para zombar dele ficam chocados. Henry pede um maço de cigarros de Jack, sabendo que ele fuma. Jack simplesmente lhe entrega o pacote, curioso sobre o que ele está prestes a fazer. Então, Henry pede a Zufa para nomear os 3 ingredientes que tem em um cigarro. Quando ele responde a pergunta corretamente, ele pode faltar às aulas do dia. Todos começam a bater em suas carteiras exigindo que eles também matem a aula. Quando param, ele entrega um cigarro a todos e pede que o analisem. Henry sabe que se ele simplesmente mencionar o efeito que tem sobre sua saúde, eles não vão levar isso a sério. Então, em vez disso, ele pergunta sobre os resultados de fumar cigarros e explica como o alcatrão se forma em seus pulmões. Pela primeira vez, eles prestam atenção ao professor e estão realmente interessados em aprender. Depois que o sinal toca, ele pede que devolvam os cigarros e os alunos concordam com relutância. Naquele dia, no refeitório, o capitão do time de basquete faz com que um dos amigos de Jack, Bruce, tropeça na perna. Isso dá origem a uma discussão entre os grupos que logo se transforma em uma luta. Eles jogam comida e mesas uns dos outros, destruindo o local. Mais tarde, Henry é informado de que 5 alunos de sua classe foram temporariamente suspensos por começar a luta. Henry encontra Jack lutando contra seu oponente no corredor e os impede. Ao ser solicitado a se acalmar, Jack acusa a escola de ser injusta porque os jovens ricos não receberam nenhuma punição. Naquele dia depois da escola, Henry examina os arquivos de todos os 5 alunos para descobrir mais sobre eles. O primeiro cara se chama Zufa, filho de um imigrante paquistanês que está sempre discriminado devido à sua raça. Ele é frequentemente acusado de roubo pelos policiais em seu bairro. O único desejo de Zufa na vida é ser músico. O segundo aluno é uma garota chamada Dena. Ela foi uma decepção para o pai desde o nascimento, porque ele sempre quis um filho. Durante toda a sua vida, Dena tentou ganhar o respeito de seu pai.
Ela até cortou o cabelo mais curto e brincou com carros para fingir ser um menino. E mesmo assim seu pai ainda não se importa com ela enquanto trata seu irmão mais novo como um príncipe. Então, há dois irmãos chamados Bruce e Chris. A mãe deles fugiu com um homem quando eles eram apenas crianças que transformaram o pai em alcoólatra. Os irmãos só tinham um ao outro para confiar enquanto crescia. Bruce ficou obcecado por videogames para escapar da realidade enquanto Chris trabalhava duro em uma mercearia para ganhar dinheiro para a família. Por fim, Henry não consegue encontrar informações sobre os antecedentes familiares de Jack. Na cena seguinte, vemos Jack trabalhando em um restaurante como garçom. Um apostador de MMA, Gianni, chega ao restaurante com seus parceiros de negócios. Quando Gianni não está olhando, Jack rouba seu isqueiro chique, mas ele é capturado. Os homens de Gianni o espancam enquanto ele verifica a identidade de Jack. Após descobrir que ele é um estudante, ele lhe dá algum dinheiro e lhe oferece um emprego como entregador de comida. Em outro lugar, Henry visita a casa de Zufa e o encontra fugindo de seu pai e de sua família após roubar um ingresso. Ele o ajuda no início, mas após descobrir por que ele está sendo perseguido, ele fica do lado do pai. Então, ele e Zufa vão se divertir na ponte. Para motivar Zufa a fazer o que quiser, Henry canta com uma banda que se apresenta nas ruas. Segundos depois, Zufa se junta a ele e canta para o público pela primeira vez após sofrer bullying na escola anos atrás. Enquanto isso, o pai de Bruce e Chris chega em casa tarde como sempre e manda que tragam uma cerveja da loja. Quando os irmãos se recusam, ele grita com eles para sair de sua casa. No dia seguinte, Henry se encontra com seu pai e convence ele para ir para a reabilitação para o bem-estar de seus filhos. Nesse tempo, o pai de Dana traz para ela uma sacola de produtos de maquiagem e pede que ela haja como uma garota pela primeira vez. Dana está furiosa com ele porque sempre está fazendo-a sentir que não é boa o suficiente. Ela aplica a maquiagem em seu irmão mais novo e foge de casa com a chave do carro. Ela está prestes a ir embora no carro de seu pai, mas é parado por Henry no momento certo. Ele diz a ela que dirigir sem carteira é ilegal e sugere uma alternativa. Em seguida, eles vão para uma pista de go-kart. Henry também convida o pai e os faz correr. O pai e a filha não mostram piedade um do outro durante a corrida e, eventualmente, acaba fora da pista. De repente, o kart de Dana é atropelado por um veículo, mas ela consegue se esquivar. Sem saber disso, seu pai chora de luto pela morte de sua filha. Dana percebe que ele de fato a ama e o abraça. No dia seguinte, na escola, Bruce e Chris, com um grupo, são enviados a um centro de reabilitação para entrevistar um alcoólatra em recuperação. Eles ficam surpresos ao ver que a pessoa que eles devem entrevistar é seu pai. Os estudantes perguntam a ele como ele começou a beber. O homem responde que amava muito sua esposa, mas ela o deixou em um ponto mais baixo de sua vida. Daí, ele começou a beber e esqueceu que tinha 2 filhos para cuidar. O homem não revela que Bruce e Chris são seus filhos, mas pede desculpas a eles. Porque no final, os irmãos ficam chorando. Em outro lugar, Jack começou a trabalhar para o apostador de MMA Gianni. Ele oferece a Jack muito dinheiro para drogar a bebida de um lutador no próximo jogo. Jack reluta, mas é forçado a aceitar a oferta. No dia da luta, Gianni patrocina um lutador, mas aposta dinheiro em sua derrota. Jack coloca drogas na bebida do lutador, mas é pego enquanto fazia isso. Antes que ele possa culpar Gianni, ele é espancado e trancado em um armário. Um pouco depois, Henry chega lá e pergunta aos lutadores se eles viram seu aluno. Os homens pedem que ele volte para casa, mas Jack, de dentro do armário, grita por socorro. Após ver que estava preso, Henry os ataca e os domina facilmente. Quando os lutadores o pisam, fica um pouco intenso, mas Henry desvia de seus ataques com eficiência. Ao final dela, ele nocauteia seu melhor lutador que deveria competir em poucos minutos. Na cena seguinte, eles estão no hospital onde Henry é tratado de seus ferimentos. Jack tenta revelar a verdade sobre Gianni, mas é obrigado a calar a boca. A notícia chega à televisão e Henry passa a ser conhecido como o homem que espancou um lutador profissional para salvar seu aluno. Sua popularidade na escola cresce e os alunos começam a respeitá-lo. Eles até se levantam para recebê-lo na aula, ao contrário de como era antes. Um flashback nos mostra que Henry costumava ser um brincalhão quando estava na escola. Ele até jogou balões de água em um aluno que estava tocando piano para os pais em um evento. Mais tarde, ele lutou contra o mesmo aluno e quebrou a mão. Ele foi suspenso devido à luta, após a qual teve que voar para os Estados Unidos. A partir daquele dia, os alunos prestam atenção quando Henry dá aula e estudam muito para o próximo teste de admissão à faculdade. Todo mundo está indo muito bem, exceto Bruce, que ficou viciado a comprimidos. Acontece que, enquanto Chris recorreu aos videogames para evitar o problema de sua família, Bruce começou a usar drogas.
Por ser desfocado, ele se sai muito mal no simulado teste de admissão. Henry promete ajudá-lo, mas Bruce fica mais deprimido com o tempo. Eventualmente, ele pula da sacada da casa deles. Ele é levado às pressas para o hospital e entra em coma. A mídia distorce as notícias e culpa a escola e Henry pelo que Bruce fez. Os funcionários do Conselho Educacional entrevistam Henry e decidem revogar sua licença de professor. Quando ele faz as malas e sai da escola, os alunos o perseguem, pedindo-lhe para ficar. Eles estão com o coração partido por sua ausência, mas sabem que devem aceitar seu próximo teste para deixá-lo orgulhoso. A partir desse dia, eles estudam 2 vezes mais para provar ao conselho que Henry é um bom professor. No dia do teste, Jack, com todos os seus colegas, recebe uma mensagem de Henry pedindo-lhes para se encontrarem na escola 1 hora antes do exame. Quando os alunos se reúnem, eles descobrem que foi um truque de Janine para mantê-los confinados na escola para que eles não chegassem à sala de exames a tempo. Ele está fazendo isso para ensinar uma lição a Henry. Um pouco depois, Henry chega à escola e descobre o plano de Janine. Ele permite que os alunos fiquem livres e luta contra todo o homem de Janine para impedi-los de machucar os jovens. Eles escapam e rapidamente seguem para a sala de exames enquanto Henry luta contra Janine. Enquanto eles lutam um contra o outro, Janine revela que ele era o cara que Henry jogou balões de água quando ele era pequeno. Acontece que desde que Henry quebrou o braço dele, ele não foi capaz de competir em uma grande competição musical. Desde o incidente, ele não tocou em um piano e culpa Henry por arruinar seu sonho. Henry tenta argumentar com ele, mas é atacado novamente. Eles lutam para pegar uma faca. Por fim, Henry tem a chance de matá-lo, mas não o faz. Ele pede perdão pelo que fez quando era pequeno e vai embora. Os alunos chegam à sala de exames na hora certa e concluem o teste. Corta para algumas semanas depois, todos eles passam com louvor. Janine começa a tocar o piano novamente, mas tem muito que praticar antes de ficar tão bom quanto costumava ser. Bruce se recupera rapidamente e promete comparecer ao vestibular do próximo ano. O diretor também está feliz porque o conselho decide dar a eles um fundo de bônus de 20% porque seus alunos fizeram muito bem no vestibular. Henry volta a lecionar e faz o truque do borrifo de fogo em outro grupo de alunos. Inscreva-se para mais vídeos como este. Ative a notificação e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir e até a próxima!